Olá, eu sou o Luca Martins, estudante de Química Tecnológica da Universidade de Brasília, e irei apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Resíduos de Pesticidas em Polpas de Frutas Comercializadas no Distrito Federal. Foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Heloísa Dutra Caldas, com a ajuda da pesquisadora Larissa da Silva Alves. Bom, o Brasil está entre os 3 países que mais utilizam pesticida no mundo, sendo o terceiro maior produtor mundial de alimentos. O uso de pesticidas no campo apresenta benefícios econômicos, uma vez que é a forma mais utilizada para controlar pragas que podem comprometer a produção agrícola e levar a uma escassez de alimentos no mercado. Como consequência, o uso destes produtos pode ocasionar a presença de resíduos de pesticidas em alimentos, podendo ser um risco para o consumidor quando em níveis muito elevados. Segundo resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos do ciclo 2017-2018, em 2.254 das 4.616 amostras não foram detectados resíduos de agrotóxicos. Em 28% delas foram detectados resíduos dentro dos limites permitidos, 23% com inconformidade, 0,89% com potencial de risco agudo e nenhuma com potencial de risco crônico. Portanto, esse projeto de iniciação científica teve como objetivos, geral, determinar a concentração de pesticidas em frutas e polpa de frutas coletadas em diferentes supermercados na região de Brasília durante o período de maio de 2021 a julho de 2022, e específicos, o preparo de amostra utilizando o método Cashers e analisar as amostras com relação aos níveis de pesticidas por LCMS-MS. Depois de coletadas, as amostras eram levadas até o laboratório de toxicologia na UNB, onde foram pesadas, identificadas e armazenadas em freezers a menos 15 graus Celsius, para processamento posterior, que consistiu em cortar as amostras em pequenos pedaços e homogeneizar em liquidificador. Ao todo, foram coletadas 86 amostras, sendo 49 polpas, 26 de frutas não orgânicas e 11 de frutas rotuladas como orgânicas. O método utilizado para a extração multirresíduos foi o Caches modificado, que consistiu em passar a amostra por esse fluxograma apresentado. 75,6% das amostras analisadas deram positiva para pelo menos um ingrediente ativo, sendo 36 amostras de polpas e 29 amostras de frutas. Dos 74 analíticos pesquisados, 41 foram detectados. Na figura ao lado é possível observar o nível de detecção de cada um desses analíticos, sendo difenoconazol o primeiro, carbendazina segundo, imida, azoxastrobina e assim por diante. Das 27 amostras de morango analisadas, 3 de morango orgânico deram negativo para resíduos e 24 deram positivos. Ao todo, apresentaram 25 analíticos, dos quais apenas 7 destacados são permitidos para a cultura. Os valores quantificáveis estavam abaixo do LMR permitido. Além das frutas, 3 polpas de morango foram analisadas e apresentaram juntas 19 analíticos, dos quais 13 não eram autorizados para a cultura. Dos permitidos, todos estavam com valores abaixo do LMR estabelecido. As amostras de maçã e de goiaba apresentaram resíduos de carbendazina, sendo permitido apenas para maçã. O resultado foi inferior ao LMR de 5 mg por quilo permitido. Maçã também apresentou o tebuconazol, menor que LOQ, que é autorizado. As polpas de goiaba apresentaram juntas um total de 10 analíticos. Os autorizados estão destacados e os níveis estavam abaixo do LMR. A carbendazina foi encontrada, porém, em uma concentração menor do que LOQ no método na amostra de tomate, mesmo seu uso não sendo permitido para essa cultura, e o imida, composto permitido, foi detectado em concentração menor do que LOQ. As duas amostras de uvas analisadas apresentaram 4 analitos, todos permitidos para a cultura, os dois primeiros com nível abaixo do LMR estabelecido. Para as polpas de uvas, 10 analitos foram encontrados, sendo apenas 6 permitidos para a cultura. Nas polpas de acerora foram encontrados 13 analitos, sendo difenoconazol o único ingrediente permitido, e obteve concentração máxima de 0,005 mg por quilo, valor abaixo do LMR permitido. Nas polpas de maracujá, N igual a 6, sendo 4 positivas, também foram detectados 8 analíticos no total, porém só 2 permitidos para a cultura. As amostras de polpa de graviola apresentaram no total 18 analíticos, sendo encontradas em uma delas 16 resíduos. Boscalida e difenoconazol são os únicos permitidos e foram encontrados abaixo do LMR permitido. Acetamiprid, azoxastrobina, difenoconazol e imida são os únicos ingredientes permitidos dos 8 encontrados na polpa de manga, N igual a 4, sendo 3 positivas. Ibuprofesina, o único permitido dos 7 encontrados na polpa de cupuaçu. Na polpa de mamão, dos 4 detectados, metribuzin foi o único não permitido para a cultura. A polpa de pêssego apresentou 2 resíduos, sendo tebuconazol o único permitido para a cultura. As polpas de abacaxi, amora, cacau e cajá apresentaram um resíduo cada, sendo nenhum permitido.
Das 4 polpas de caju analisadas, apenas uma apresentou resíduos, e junto com a de açaí apresentaram 3 resíduos cada, sendo que nenhuma é permitido para essa cultura. E todos os compostos detectados nas polpas de tamarindo estavam abaixo do limite de quantificação. Como conclusão, temos que 75,6% das amostras analisadas deram positivo para pelo menos um ingrediente ativo, 41 dos 74 análises pesquisados foram detectados, para as amostras de frutas, apenas as de uva e maçã apresentaram resíduos permitidos para a cultura, o que traz indícios de que boas práticas agrícolas não foram respeitadas. Todas as amostras de polpa apresentaram pelo menos um resíduo não permitido para a cultura, o que pode indicar uma possível contaminação cruzada no processo de produção das mesmas. 3 pesticidas encontrados tiveram seu uso cancelado no Brasil, indicando o uso ilegal destes produtos pelos agricultores. Dentre os análises encontrados com permissão para as culturas, todos estiveram com os níveis abaixo do LMR estabelecido pela Anvisa.